Hoje vamos falar um pouco sobre o RISA Terrax, tá? Aquele fundo imobiliário que muita gente gosta de ter a renda passiva, daquilo que muita gente gosta de conquistar aquele dividendo livre já de imposto. Esse é um fundo muito bacana, né? Um fundo de terras, mas não é aquele fundo de CRA, que vai ser papéis recebíveis. Esse aqui tem um lastro muito mais forte, uma garantia muito mais forte, que são as terras nas quais eles trabalham, tá? Vamos mencionar um pouquinho então, só para vocês terem uma ideia, basicamente, tá? Hoje, né, é um fundo que tem uma taxa de administração de 1,25 e 20% de taxa de performance, mais 20, CDI mais 2%, eles cobram 20% de taxa de performance. Nesse momento, com o CDI em 12,25, né, estou falando aqui hoje em novembro, então não está havendo essa taxa aqui justamente porque o CDI está mais acima do que o fundo está pagando, mas futuramente, com o CDI caindo, né, o Selic caindo, isso tende a ter uma taxa de performance ali dentro do ativo também, tá? Uma coisa legal desse fundo, tá, pessoal? O que acontece? Ele é um fundo que vai ter um dividendo pré-fixado. Então, muitas vezes você está querendo fazer uma pré-fixação, querendo comprar um ativo pré-fixado, mas tem aquele receio, né, de entrar numa alocação que pode te travar por alguns anos e talvez o juro suba novamente, a inflação dispare e tem todo esse risco. Então esse fundo basicamente vai ter mais liquidez para você fazer esse tipo de alocação, tá? Contando aqui com o último relatório do mês de outubro, então está com 13,9% de dividendo anualizado. Hoje, né, o último dividendo tinha sido 1,10, como vocês vão ver futuramente, vou te mostrar aqui, o último dividendo foi 1,40, tá? Mas depois eu pego nesse ponto certinho. Tá? Hoje eles têm um total de 14 ativos, que eu vou demonstrar também ali mais à frente a importância que tem dentro desses ativos. Então vamos lá, é um fundo bem líquido também, tá? Então liquidez média diária de 2 milhões e 300, 92 mil investidores, então isso traz bastante segurança para quem quer diversificar portfólio, não correr aquele risco de não ter liquidez ali no ativo. Bom, aqui estão as tratativas, né, do que tem basicamente dentro dos seus indicadores, né, quais são as plantações e seus riscos atrelados, ou mais por a parte de fundamento do fundo em si mesmo, tá? Hoje, só para vocês terem uma ideia, essa é a composição de cada uma das terras que o fundo foi pagando dentro da cota os dividendos. E aí, você está vendo nessa última aqui que teve 25 centavos, né? Então, que é a Fazenda Roma. O que acontece, tá? Pagando 1,10, aqui foi referente ao mês de setembro, tá? Então, o que aconteceu para esse fundo estar pagando 1,10? Por que ele estava pagando 35 centavos e subiu esse dividendo, tá? Basicamente, o fundo trabalha com 3 estratégias, tá? E uma dessas estratégias, que é a compra, né, melhoramento ali da terra e depois a venda da terra, aconteceu com a Fazenda Roma, tá? A Fazenda Roma, só para vocês terem uma ideia, ela foi comprada por 40 milhões, foram investidos mais 10 milhões, ou seja, 50 milhões dentro do ativo, e fizeram uma venda por 112 milhões. Tá? Uma supervalorização, já entrando no valor aqui de 20 milhões, até o mês 10, né, teve mais 15 milhões, mês 5 mais 12 milhões, mais IPCA, e assim por diante, né, esses pagamentos ao longo do tempo. Então isso vai dar uma garantia de dividendos ao longo do cenário. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, como eles fazem muito bem essa gestão, e somente nessa compra e venda, né, que eles conseguem ter de fato uma valorização patrimonial, tá? Então, eles venderam mais ou menos com uma taxa interna de retorno, né, uma TIR de 44%, aonde eles esperavam em torno de 35%, tá? Então, foi bem lucrativo, bem acima do que eles esperavam, tá? Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, eles trabalham com 3 estratégias, né? Que é a estratégia de sales e leaseback, a estratégia de buy to lease. Então, né, na primeira, eles compram a terra, alugam para o arrendatário e depois revendem para o arrendatário, tá? Na segunda, eles compram a terra e alugam para o arrendatário, tá? Que estava ali primordialmente. E a terceira estratégia, que é a estratégia de Land Equity, que é exatamente o que foi feito na Fazenda Roma, que foi a compra da terra, melhoria da terra e venda da terra. Só para vocês terem uma ideia, tá? A única que vai agregar de fato valor patrimonial vai ser a estratégia de Land Equity, tá? Então é a única que vai
agregar valor patrimonial. Então, porque eles compram abaixo do mercado e a tentativa de venda acima do valor de mercado. Já nas estratégias Sales Back e Buy to Lease, as operações têm uma dinâmica muito próxima à dívida, né? Então, como se fosse aquele fundo de CRA, mas ele é diferente porque você não está emprestando o recurso financeiro, e sim você adquire a terra e realuga a terra, tá? E isso dá muito mais garantia ali para o imóvel, basicamente, né? Se caso o arrendatário deixa de pagar, isso faz com que a RISA consiga tomar a terra e ter muito mais garantia, segurança, não tendo esse risco de basicamente ter uma, uma inadimplência ali dentro e bater no fundo, tá? Beleza. Então, basicamente, tá? Hoje, a RISA trabalha com 14 terras, né? Que são essas daqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Que são essas daqui. Concentrada principalmente no Mato Grosso, tá? Então, dessas 14, né? 13 são Buy to Lease e Sales Leaseback. Apenas mais uma, que é a Land Equity, que é essa mesma da estratégia da Fazenda Roma, tá? E basicamente, quando você olha a taxa de arrendamento, ó, Bom Jesus do Piauí, 11,8% a taxa fechada, pré-fixada. Serranópolis, Goiás, 12%. Sorriso, Mato Grosso, 12%. Então, tudo isso daqui ele já é pré-fixado, né, os contratos, que tem na média 12,59%. Tá? Então, é um fundo que vai te trazer bastante garantia desse ponto de vista de inadimplência, né? Traz bastante segurança e, ao mesmo tempo, ele tem pré-fixação dentro do seu portfólio. Então, se você acredita que juros vai cair mais, que juros vai chegar a 8% daqui 1, 2 anos, essa é uma estratégia muito boa para você ter um dividendo pré-fixado, numa taxa bacana, já livre de impostos, é claro. Tá? Então, basicamente, aqui você vai ter também todo o portfólio, né, onde que está investido, qual que é a região, tudo mais. Tá? Então, aqui você vai conseguir acessar aonde estão essas fazendas, como que está, o preço de aquisição, entre outros aspectos, né? E olhando um pouco mais para fundamento, né? Quando a gente olha hoje, o PVP ele está em 1,02, está ali dentro desse PVP do valor patrimonial. Não vejo como preocupante, principalmente por terem acabado de ter vendido a terra. Isso vai agregar valor de dividendos, isso vai agregar bastante valor no portfólio, né? Não tem aquele risco de correção agora nesse período, ainda mais com o Selic caindo. Isso traz mais segurança para a rentabilidade do ativo, tá? Outro ponto importante é que eles sempre tentam buscar um pagamento como reloginho, né? Então pode ver, no ano passado, por exemplo, ó, tinha a venda de uma terra também ali dentro, pagava 1,25 o ano inteiro, aí depois com a saída dessa venda de terra, o dividendo ele veio para 85 centavos e estava sempre reloginho aqui. E aí agora nos últimos meses, setembro pagou 1,10, né? E agora outubro pagou 1,40. A tendência é que se mantenha entre esses níveis, tá? Entre 1,10 e 1,40, justamente pela venda da terra, pelo recebimento que vai ter desses valores e essa estratégia muito bem montada dentro do ponto de vista de pré-fixação, tá? Então, basicamente é isso, né? É um fundo que tem uma qualidade muito boa, que vai trazer uma perspectiva bacana ali para a rentabilidade da carteira, sempre, né, aquela mensuração, né, entre ter um ativo que não pode concentrar diretamente na carteira, não vai ter 50% do portfólio dentro disso, mas é algo para se pensar em ter dentro da carteira, como se fosse um fundo de logística, um fundo de shoppings e de lajes, né? Ele traz bastante segurança por ter um imóvel ali como garantia, tá bom? Um grande abraço, valeu!